Oi, oi. Eu sou a Marcele Amaral, sou terapeuta sistêmica, cofundadora da Escola da Plenitude e trabalho com as constelações familiares. Quem já assistiu aos 2 episódios aqui no Pode Ser Cast sobre o relacionamento com a mãe e o relacionamento com o pai, já percebeu que são relacionamentos que trazem grande impacto para as nossas vidas. E se você quer aprofundar nas constelações familiares e fazer movimentos de alinhamento de liberação para a sua vida, eu faço um convite para que você acesse o nosso site, aescoladaplenitude.com.br, e faça o nosso curso Jornada Sistêmica. É um curso prático, com exercícios, meditações, alinhamentos, para que você encontre uma nova forma de lidar com a sua história e o seu sistema familiar. Fica o convite e venha com a gente nesse processo de consciência e liberação. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Espiritualidade Além das Fronteiras, um espaço preparado para falarmos de espiritualidade. Muito obrigado a você que faz parte do Clube de Membros Espiritualidade Além das Fronteiras. Obrigado a você que já inscreveu-se em nosso canal. Para você que está chegando agora, basta apenas um único clique e você já estará inscrito. Agradecemos também aos nossos parceiros publicitários. E hoje, como podem ver, estamos num formato um pouquinho diferente daquele que vocês estão acostumados. Então, não é mesmo, Michele Vale? Hoje nós estamos diferentes. Hoje estamos solo. É eu e tu e Solo. eu. Boa noite, sejam bem-vindos ao Espiritualidade além das fronteiras da religião e do preconceito. Vamos explorar de uma forma diferente um movimento que cresce cada vez mais. Pessoas que se declaram espirituais, mas não religiosas. Um fenômeno que nos convida a pensar. Será que a espiritualidade precisa de instituições ou basta cada um ter a sua própria experiência de vida? Os números mostram que milhões de pessoas estão deixando as religiões tradicionais, mas seguem meditando, fazendo yoga e buscando por autoconhecimento. E aí eu não posso deixar de citar aqui, Renato Leandro, um clássico do cinema. Nossa. O filme Comer, Rezar e Amar, com uma protagonista que é uma linda mulher, Julia Roberts, Exatamente. em uma busca pessoal, né, livre aí Tá. de dogmas, ela encontra espiritualidade no silêncio, na comida e no amor. Agora eu te pergunto, Renato Leandro, será que a espiritualidade nasce quando a gente solta aí as amarras das receitas de bolo das religiões? Será? Será que a gente está condicionado ali a acreditar em algo quando a gente poderia só viver as nossas experiências por nós mesmos? Tá Vamos aí. refletir sobre isso hoje. Pois é, pois é, Tá pois aí. é. Pois é. Eu não tenho as respostas, né? Tenho algumas perguntas, né? Aqui sempre, né? O que a gente mais tem aqui são Tenho algumas perguntas. perguntas. Respostas eu não tenho, né?
E o pessoal que está nos acompanhando aí, com certeza também tem as suas perguntas, né? Obviamente tem as suas certezas, as suas dúvidas, né? Então a gente vai, durante esse episódio aqui, eh, usando as ferramentas que a gente vem utilizando nesse espaço, falando de espiritualidade, e ao mesmo tempo entendendo a amplitude, né, da palavra espiritualidade, que vai muito além do religioso. Você comentou bem a respeito desse filme, né, com a Julia Roberts, e existe também, dentro da literatura, uma série de obras que tratam, dessa questão. E uma delas que a gente trouxe aqui para destacar é a respeito do livro O Poder do Agora, do escritor alemão, que tem aquele nome complicado de pronunciar, né? Difícil, Eckhart difícil. Ah, Tolle, Eckhart Tolle, que é o autor do livro O Poder do Agora. Nós temos aqui, ó, O Poder do Agora, o original, né? The Power of Now. Eckhart Tolle é o autor dessa obra, que se tornou um livro conhecido mundialmente, e aqui no Brasil ele veio com essa tradução, né, de O Poder do Agora. sim. E esse escritor, conferencista alemão, nós temos aqui a imagem dele, Eckhart Tolle, essa pronúncia é complicada, né? E esse nome dele, na verdade, é um pseudônimo, né? Ele tem um outro nome alemão, que é Ulrich Leonhard Tolle. Então ele utiliza desse nome aqui, Eckhart Tolle, que é o nome que está inscrito, né, que o lançou aí como escritor. E então a gente vai conversar um pouquinho a respeito das ideias e do trabalho que ele realizou nessa obra. E é sempre interessante saber como que a pessoa chegou em determinado princípio ou determinada ideia. Então é bom a gente entender um pouquinho da vida da pessoa, saber qual o processo que levou essa pessoa a escrever esse livro, que ficou assim muito conhecido em todo o planeta, O Poder do Agora. E E quando você a gente vai, passou o dia não, você passou o dia treinando o nome dele, né? você vê, Você aí eu passou o passei dia procurando o nome dele, de repente eu descobri que o nome dele não é esse, você vê? deixando a pronúncia impecável. E Pois é, e aí, muito, muito provavelmente ele passou por um caos. É o caos que transforma a vida da gente. pois é, pois é. E aí você vai tentando entender o porquê ele foi levado a escrever. E aí é uma passagem, inclusive essa passagem ele coloca logo na introdução do livro, em que ele passava por um momento de profunda depressão. E durante a madrugada, ele, enfim, teve aquele momento em que normalmente as pessoas têm a sua vida transformada. A pessoa passa por uma experiência transcendental e a partir dali a vida da pessoa se transforma. E no caso dele aí, o Eckhart, ele teve essa experiência transcendental e ele coloca no livro o que aconteceu com ele. Ele disse que ele foi arrastado para dentro do que ele chama de um vórtice de energia. Dentro do quarto, ele estava de madrugada e de repente ele foi se sentindo mal, aquilo foi piorando, e ele meio que se viu arrastado num vórtice de energia. E no início o movimento foi lento e depois o movimento ficou acelerado. Então, para a gente entender essa imagem do que seria esse vórtice, imagine você estando dentro do seu quarto e de repente à noite você se sente sugado por algo parecido com isso, ou seja, um Um vórtice, aspirador gigante. exatamente, um aspirador gigante. Ele foi assim tragado e ele tinha a ideia de algo que vinha na mente dele, pedindo para ele não criar resistência, para que ele aceitasse aquele movimento, porque aquele movimento era uma coisa boa para ele. E aí ele foi se soltando, e aí o que que aconteceu? A noite passou e ele acordou no outro dia.
Só que quando ele acordou no outro dia, ele sentiu-se diferente. Alguma coisa nele havia mudado. E a partir dessa transformação, dessa experiência transcendental, surge uma nova pessoa. Então, o Eckhart Tolle teve uma experiência transcendental, uma experiência praticamente física, psíquica, emocional. E no dia seguinte, quando ele acorda, ele sente que ele é uma outra pessoa. Ele é uma outra pessoa em que aspecto? No aspecto emocional. Todos os movimentos na noite anterior eram movimentos relacionados à sua depressão muito profunda. E no dia seguinte, a depressão havia desaparecido após essa experiência transcendental. E muita gente acha, né, Michele, que as pessoas que passam por uma experiência como essa, todo mundo fala, nossa, que lindo, eu também gostaria de passar por uma experiência transcendental para que eu possa, de repente, me iluminar. Só que as experiências não são necessariamente tão simples e tão fáceis de serem resolvidas ou vivenciadas. E o que aconteceu com Eckhart depois dessa experiência? Quem é essa pessoa que apareceu, que surgiu depois? Então ele diz o seguinte, ele diz que durante os 5 meses seguintes dessa experiência, ele ficou num estado permanente, assim, de paz, de alegria. E aí ele foi se entregando a essa sensação e essa experiência. Aí ele abriu mão de tudo no plano físico aqui que a gente conhece. Ele não tinha mais emprego, não tinha mais casa, não tinha mais relacionamentos, nem uma identidade social definida. E ele passou quase 2 anos sentado em bancos de parque, num estado, não de tristeza, mas de profunda alegria. Então é No banco da praticamente um morador pracinha. de rua. No banco da pracinha. Me lembrou até uma música sertaneja. Pois é. Eu... Seu guarda, né? Não, não vou cantar não, Renato Leandro não gosta de sertanejo, gente. Não, não Mas tenho nada lembrou contra. Tenho nada Bruno e contra. Marrone. Lembrou Então, Bruno e Marrone. Olha aí, Renato pois é. Leandro, eu trazendo Bruno e Marrone para o poder do agora, né? Pois é, então, o poder agora ele aceita. Aí, ele estava aí, como diz a música, né, no banco de praça, de uma No ban praça, durante Sentado no 2 banco da anos. praça. Durante 2 anos, ele ficou nesta condição, né. Só que, ao mesmo tempo em que ele estava nessa condição, as pessoas que se relacionavam com ele percebiam que ele tinha uma paz interior muito grande, que ele estava diferente, ele não era a mesma pessoa, né, até porque a vida dele havia mudado completamente, né. E é incrível, por quê? Porque mesmo estando naquela condição, as pessoas percebiam que ele trazia uma paz interior muito grande, e elas também queriam vivenciar aquilo, aquela paz que ele sentia, principalmente. Então elas diziam para ele: "Você poderia nos ensinar como que a gente faz para conseguir esse estado que você está de paz, de equilíbrio, de serenidade? Porque a gente gostaria também de desfrutar disso". E aí veio a ideia. Então, bom, eu vou escrever uma obra a respeito da minha experiência e através do livro eu vou explicar como que eu entrei nesse processo de profunda serenidade, de profunda paz, e vocês vão entender o que aconteceu comigo durante esse período todo em que eu fiquei aqui mais de 2 anos sem nenhum, convívio e contato social praticamente, e aí ele se entrega à produção literária, à produção do livro, não é mesmo? Sim. Então, você vai falar alguma coisa? Não, eu ia falar que aí, nesse início, né, de processo dele, uma das coisas que ele pontua muito, né, logo de início, é que a mente, o ego e a mente são prisões invisíveis, né, e que a presença, viver com presença, né, se libertar das preocupações, dissolve esse sofrimento que a gente insiste em trazer para a vida da gente. Exatamente, exatamente. Aliás, esse já é o capítulo número um do livro.
colocar aqui para o pessoal. Bom, aí a gente entra na obra dele, né? Então, o primeiro capítulo do livro, O Poder do Agora, é: você não é a sua mente. Dentro da ideia de que você não é a sua mente, ele próprio percebeu que naquele estado de paz, de serenidade extrema, todas as vezes em que ele começava a pensar, todas as vezes que ele começava a fazer um raciocínio sobre algo que ele via, sobre alguma coisa que acontecia, ele se afastava dele mesmo. É como se ele tivesse percebido que haviam duas pessoas dentro dele. E aí essa segunda pessoa, ele percebeu que é o quê? Que é a mente. Então ele coloca que o nosso eu interior, ele é a nossa base, a nossa estrutura inicial. E a nossa mente não é necessariamente a representatividade de tudo aquilo que nós somos. E quando você entende que você não é a sua mente, quando você Ela não te entende domina. que, na verdade, exatamente, você não é aquilo que você está refletindo, que você está pensando, que existe um ser que tem a base, que tem a estrutura, aí você consegue separar aquilo que é da mente e aquilo que é o seu eu interior, aquilo que é o chamado eu verdadeiro. E até ele coloca no primeiro capítulo ele fala assim, só porque podemos resolver palavras cruzadas ou construir uma bomba atômica, isso não significa que estejamos usando a mente. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que as estruturas que o homem, que a sociedade produz, na verdade, muitas vezes vão se distanciando do eu superior ou do eu verdadeiro. Que o eu, será que o nosso eu verdadeiro está interessado nisso, nesses assuntos? A construção de uma bomba atômica? Será que o nosso eu verdadeiro gostaria de usar a sua mente para esse tipo de produção? Então ele vai questionando, porque no entendimento da ideia de separação, nós temos um eu superior, que é o nosso eu interior, e temos a nossa mente. A nossa mente, ela reflete, ela pensa, e todas as vezes que nós estamos pensando alguma coisa, nós estamos afastados do nosso eu interior. Aí as pessoas falam, poxa vida, podem pensar, mas quer dizer que eu não... O que eu faço com o meu pensamento? Ele é importante, mas se ele toma 100% da nossa rotina diária, nós temos um espaço muito pequeno reservado para que esse nosso eu interior possa emergir, possa aparecer. Então essa paz, essa tranquilidade, essa serenidade que ele apresentava no comportamento, trazia essa ideia. Nós não somos apenas uma mente. Nós temos um ser, esse ser é o ser interior, ele é conectado à fonte. Quando ele falou fonte, aliás, inclusive, eu lembrei do episódio que a gente fez com a Leluz, né? Falando sobre a nossa origem. Então, o Eckhart também toca nesse assunto. E por que tem essa ideia, essa coisa do termo, né? O poder do agora? É porque quando estamos pensando em alguma coisa, nós estamos saindo do agora e começando a mentalizar, a pensar, e aí aquilo que está acontecendo naquele exato momento, a gente não tem a oportunidade de vivenciar. E os momentos em que você não vivencia no agora, eles nunca mais estarão à sua disposição. Eu Então, acho que desculpa. não, pode Não, eu falar. eu só ia colocar que eu acho que uma forma muito prática de como que a gente, pensa sobre isso, porque é estranho falar em não pensar, né, mas o que o filme ajuda a ilustrar muito. Recomendo que assistam, já assisti umas 3 vezes esse filme. O quanto que a gente faz o que a gente faz nesse momento com presença.
nós estamos aqui gravando podcast, e o quanto eu estou presente nisso que eu estou fazendo, sem que situações futuras, pensamentos sobre o futuro ou angústias do passado, invadam aqui, né, as nossas cabeças, as nossas mentes. Então, a Julia Roberts, lá no processo dela, enquanto ela comia, os gurus falavam: você está comendo? Você está sentindo o sabor da comida, observando a sua mastigação, pensando no nutriente que vai levar para o teu corpo, para que ele fique forte, saudável. Então, eu acho que isso é uma boa representação da presença para que esses não pensar, não é que eu não vou pensar, né? Não tem como não pensar, mas o quanto eu estou presente naquilo que eu estou fazendo nesse exato momento. Eu acho que aí fica um pouco mais fácil de se entender. Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. Uhul! Ó, agora, na sequência, no capítulo 2, ele fala a respeito da consciência, que é o caminho para escapar do sofrimento. E aí, ele fala algo muito interessante, porque ele coloca a ideia do sofrimento que nós temos, de um momento atual que você está vivendo, passando por uma situação difícil, ele coloca assim, que o momento atual é uma escolha nossa, que a gente está vivendo. E que aquilo que porventura está nos trazendo sofrimento, a gente tem que entender que aquilo é um aliado, não é nosso inimigo. E que isso transformará toda a sua vida como por um milagre. Olha só que afirmação forte, né? Se você pega o seu sofrimento e entende que ele é um aliado seu, que ele não é o seu inimigo, isso vai transformar toda a sua vida como por milagre. Aqui, ele coloca uma ideia de que quando nós enfrentamos ou entendemos o sofrimento como sendo algo que deve ser combatido com todas as forças, não é que nós devemos abandonar esse combate. Ele fala de uma aceitação interior. Não Essas, resista, exatamente. Então você não está resista. passando por um processo de dor, é aceitar, não, a dor ela existe e ela está aqui comigo. Então agora, o que é que eu vou fazer a partir de agora? Já que eu aceito que essa dor ela está aqui. Então, é incrível como há uma convergência nesse pensamento do Eckhart com uma série de vertentes religiosas. Chico Xavier colocava, né, que você não pode modificar o passado, mas você pode fazer um novo presente. Então, se você está passando por um momento difícil, um momento complicado, em vez de você colocar, olha, será que isso é culpa de alguém? Será que isso é culpa minha? Por que não pensar como que eu posso resolver? Como é que eu posso caminhar, né, para levar isso adiante? E há um outro ponto aqui do Eckhart, que é o ponto que traz até para a conversa inicial. Ele coloca essa questão do sofrimento, que a partir do momento que há a aceitação, esse sofrimento, ele se afasta do que ele chama de eu interior. Ou seja, eu aceito esse sofrimento, mas esse sofrimento não sou eu. Porque o meu eu interior, ele é perfeito. Ele não possui essas imperfeições. Então eu aceito ele não é meu inimigo, mas eu não sou este sofrimento. O meu eu interior não está junto com esse sofrimento. Identificado, né? Não se Identificado, muito bem identifica. colocado. Muito bem Tem colocada essa palavra. uma máxima japonesa, né, que fala sobre o curso do rio, né? A água, quando ela está ali no rio, né, na correnteza, ela encontra os obstáculos, pedras, buracos, galhos. Ela não se impõe, ela simplesmente segue seu curso, ela se adapta ali e segue seu curso. Isso me traz muito a questão da não resistência. O que é não resistir, né? É aceitar e deixar que as coisas sigam o próprio curso. Muitas vezes a gente quer resolver os problemas. E a gente quer a todo custo. Eu sou uma pessoa, gente, que acorda querendo resolver problema e vai dormir querendo resolver problema.
Então sei muito do que falo. Tenho lugar de fala. Então eu vejo muito isso. Tem coisas que se resolvem, né, Renato Leandro? Simplesmente se resolve. E o movimento que você faz para que elas se resolvam é zero, né? A tua inércia às vezes vai ajudar que aquilo flua da melhor forma possível. Então a gente lembrar um pouquinho da questão da água, da sabedoria da água, né? Ela vai se adaptar ali, vai seguir o curso, ela não vai se impor, não vai resistir, ela só vai fluir. Então Ó, isso eu acho uma coisa bacana de pontuar aqui também. não, é isso. Só que aí eu quero fazer uma observação. Tá. Você falou a respeito da inércia, que muitas vezes Sim. a inércia ela pode resolver uma série de aspectos diante de sofrimentos diversos. Só que aí uma coisa que eu lembro sempre do Val Capelli. O Val, a gente fez podcast com ele sobre cromoterapia, sobre metafísica da saúde. Metafísica da saúde. Então o Val deu essa dica, ele fala assim, ó, metafisicamente falando, aí ele fala. Então quando você fala, quando eu falo que a inércia é importante, a gente está falando do nosso eu interior. A gente não está falando para as Sim. pessoas não se movimentarem na solução do problema. A gente Sim, está falando do sim. nosso ser interior. Então, às vezes, o nosso Sim. ser interior, ele é o silêncio. E, ao mesmo tempo, ele é luz. E há uma frase de São Paulo a respeito dessa ideia, que é muito bonita, que diz assim, que está no livro. Tudo é revelado ao ser exposto à luz. E o que for exposto à própria luz, se torna luz. Então, ó, vou repetir. Tudo é revelado ao ser exposto à luz. E o que for exposto à própria luz se torna luz. E quando você leva essa ideia para o seu sofrimento, ela fica precisa. E aí, Eckhart Tolle faz o seguinte: ele separa o sofrimento do eu interior. Vou jogar luz para esse sofrimento. E quando eu jogo a minha própria luz para esse sofrimento torna-se luz. Certo? Maravilhoso. Então é essa a E acho que ideia. a mente para de tagarelar. A É a mente da gente é aceitação plena. tagarela. É a aceitação plena. Aceitação do nosso eu interior. Mas as movimentações, elas precisam entrar em ação. Né? E Sim. agora, mas aí a gente vai passando agora para A o... própria água está se movimentando, né, gente? A água ela Exatamente, se movimenta. exatamente, como você bem colocou. Né? E o capítulo agora que ele coloca é o seguinte, ó, entrando profundamente, vou colocar aqui, entrando Agora. profundamente no agora. Mergulhando profundamente nele, ou seja, o que é esse agora? O que é vivenciar? O que é mergulhar nele? Então ele faz, porque o livro tem como base algumas perguntas, né, e respostas, né? Ele fala: você alguma vez vivenciou? Isso é muito legal. Vivenciou, realizou, pensou ou sentiu alguma coisa fora do agora? A resposta é não, porque nada jamais acontece no passado, aconteceu no agora. Nada jamais irá acontecer no futuro, acontecerá no agora. Portanto, a ideia de que nós temos alguma vivência, temos alguma coisa que seja vivenciado e sentido de verdade no futuro, no passado, não é real. Porque nós temos lembranças do passado, mas essas lembranças, elas aconteceram no momento agora. Pode ser há muitos anos passados, né, mas aconteceu em um agora. E o futuro, ele também acontecerá num agora. Portanto, tudo que acontece só pode acontecer No presente. exatamente. Ou Sabe que quando eu pode chamar do fiz agora. do agora, só acontece agora. Quando eu fiz a formação em coaching já tem uns 10, 15 anos atrás, durante a formação,
que é intenso, né. Eh, a gente aplica, né, o processo de coaching, o self-coach, a gente aplica as ferramentas na gente. E eu me lembro que a frase que eu mais ouvia falar é: "Você só existe no tempo presente. Você só existe no tempo presente. Todas as nossas atitudes, os nossos comportamentos, nada vão interferir no nosso passado, tampouco fazer algo para, né, para que tenha interferência. Aliás, nos antecipar aos problemas é sofrer 2 vezes. A gente está sofrendo o problema que vai acontecer, que ainda não aconteceu, mas ele vai chegar e aí quando acontecer, eu vou estar pela segunda vez sofrendo pelo mesmo problema. Então, É uma pré-ocupação da você mente. preocupação da mente. Então a gente só existe no tempo presente. O passado e o futuro, eles vivem na mente. Só na mente, né, gente? Só na mente. Pois é. E aí, para reforçar essa ideia, ele coloca no livro algumas frases, umas frases que estão no Evangelho, outras frases de outros pensadores, e uma que está no Evangelho diz o seguinte: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, até o próprio Cristo chegava, né, e colocava as mensagens, né? Vou deixar para amanhã, porque o amanhã ele cuidará de si, ele cuidará de si mesmo. E o Olha Eckhart ele cita, como oi? o aprendizado é antigo, e de tempos em tempos surge algum humano que reforça, né. Pois é, pois é. E Isso agora porque a tem, gente não aprendeu. tem uma hora, e Água aí tem mole em uma, pedra dura, tanto bate até que fura. isso. E aí ele coloca também, está presente no livro de um pensador aqui que eu acho ele fantástico, que é o Rumi. Ele está no livro do Eckhart. O Rumi diz o seguinte: o Rumi, na verdade, ele era um grande mestre do sufismo. O sufismo, como a gente já viu em episódios aqui do podcast, a gente tem com o Sheikh Jihad, com o Sheikh Bukai, falando sobre o Islã. O sufismo é uma linha mística dentro do Islã. E o Rumi era um grande pensador sufista. E aí Rumi, ele é um pouco mais forte, né, com as frases. Ele diz assim: passado e futuro ocultam Deus de nossa vista. Ponha fogo em ambos. O Rumi já é Meu mais Deus, radical. ele é curto e grosso, ele é dos meus. Então, e aí, olha só que incrível. Ele diz o seguinte: é como se o passado e o futuro, é como se eles colocassem uma névoa impedindo a gente de ter contato com Deus, porque Deus está no agora. Nós estamos no agora. Então, é como se fossem colocadas situações para dispersar a nossa existência, porque não existe existência fora do agora. O passado e o futuro, na verdade, eles não existem, como a gente viu no início falando desse capítulo. Eles aconteceram e acontecerão sempre no agora. Eu acho Incrível. que o passado e o futuro, na verdade, é uma estratégia para a gente entrar no quarto capítulo. Passado e futuro são estratégias da mente para evitar o agora, não é isso? Exatamente, exatamente. Colocou muito bem. Estratégias da mente para evitar o agora. É por isso que é importante quando ele coloca a separação da mente. É como se a mente jogasse contra, né? É como se a mente estivesse ali atrapalhando o nosso ser. E a gente viu aqui já no podcast, a gente conversou com a doutora Cláudia a respeito da neurociência, né? E ela falando como a mente precisa ser treinada, como a mente, ela às vezes, ela fica recebendo alguns sinais e ela vai executando esses sinais e vai moldando a nossa vida. E muitas vezes a gente perde o controle da própria mente. Então a gente vai vendo aqui uma série de ideias conectadas à neurociência, conectadas à espiritualidade, estão falando a mesma coisa. A mente
faz parte da nossa estrutura, mas É nós aquela não somos apenas nós a não somos mente, né. é uma ferramenta só, né. Aqui eu Exatamente. sempre esse tópico me lembra muito aquela questão, né, "Quando eu conseguir isso, serei feliz". É, Este emprego, esta casa, esta viagem, este carro, este relacionamento, é o futuro, né. este negócio, quando eu atingir o meu objetivo, eu serei feliz. Estratégia da mente, que te Estratégia da mente. afasta do Perfeito, agora, da presença. perfeitamente, perfeitamente. Retira você da experiência da vida. Mas, na verdade, tudo é, né. Mas a experiência da plenitude que está no livro do Eckhart Tolle é essa a ideia, é viver o agora. Isso que você falou é uma armadilha da mente que impede que você experiencie esse momento agora que a gente está aqui conversando, que as pessoas estão nos acompanhando e Sim. pensando e refletindo. E E há batendo uma papo. exatamente. E há uma ideia que ele coloca a respeito disso, que também, nem tudo são flores. Então ele fala assim: "Se você acha insuportável o seu aqui e agora, e isso te faz infeliz", aí ele fala assim: "Existem 3 opções. Primeira, abandone a situação. A segunda opção, mude-a. Ou a terceira, aceite-a totalmente. Depois, arque com as consequências, sem desculpas, sem negatividade, sem poluição física. Olha isso, mantenha limpo o seu espaço interior. Eu estou numa situação, estou infeliz. Eu abandono, eu mudo ou eu aceito. E o fato de eu aceitar, como diria Volcatelli, metafisicamente falando, nós estamos falando aqui do nosso ser interior, É. aceitando, aceitando o quadro que se encontra, a qual muitas vezes eu me vejo infeliz, mesmo aceitando, eu posso manter a minha casa mental, eu posso manter o meu espaço interior limpo. Por quê? Porque eu aceitei. Eu não fico aqui: "Ah, eu não aceito isso", não. Ou você aceita ou você muda, ou então você e quando você aceita, você limpa também o ar. "Olha, eu aceito, eu aceito. Eu aceito essas condições. Eu Isso aceito". ilustra bem, eu acho que a experiência que ele teve, né. Ele teve uma experiência, ele aceitou aquilo, aquela mudança, aquela transformação, e ele literalmente abandonou tudo, né. Exatamente. Ele Ele deixou aceitou. tudo para trás, ele aceitou. Ele aceitou, ele falou: "Vou pagar o preço, é isso? É, casa, emprego, relações sociais, tudo? Tudo bem, não tem problema. Eu opto por isso, eu aceito". Essa Aí eu aceitação. tô eu tô aqui refletindo de uma outra coisa, que assim, a gente vai vivendo e a gente vai tendo as nossas próprias experiências, que eu comentei lá no início, né. Quanta coisa um dia fez sentido pra gente, hoje não faz mais sentido, não é? Exato, Quanta coisa um dia fez muito sentido e hoje não faz mais sentido, e a gente abandona completamente, porque aquilo não tem mais a ver com a nossa alma, né, com a nossa essência, daquilo que a gente realmente é. É uma exatamente, experiência também, né, exatamente. E é uma opção, e é uma opção. é uma opção, né. Isso eu estava pensando, Então você vê quando você tem aquele casamento tradicional, no católico, em sim, que depois na fala, o que que o padre fala? Ele não fala assim: "Você deseja essa união? Você quer essa união para ser feliz?" O que que ele fala? "Você você aceita as condições? aceita, Você aceita as você condições? aceita, você aceita. Você aceita?" Quem que vai falar não para o padre, gente? Eu é que não também. Você vê que como a coisa da semântica, né, das palavras, sem Sim, perceber, elas vão sendo colocadas e vão se ampliando, né. sim, Então é nesse sentido. Então a aceitação interior,
sempre bem colocando, ela faz com que Metafisicamente falando, né, Renato Leandro? É, porque senão as exatamente. pessoas vão achar que a gente tá falando que é pra, É, tipo, que abandonar aceita. tudo, não faça mais nada, né, fique na inércia, Exato. não. Não, É, gente, a não gente é tá isso. explicando aqui como é que Tem que funciona. explicar. Então, olha, aí na sequência, ele tem o que ele chama de estado de Presença. presença. Então, vamos entender um pouquinho o que significa esse estado de presença, que o próprio termos tem relação com o momento de agora, né. Então Sim, ele coloca assim: "Quanto maior for o espaço entre a percepção e o pensamento, mais profundos seremos como seres humanos, ou seja, mais conscientes estaremos". Então vamos lá. Quanto maior o espaço entre a nossa percepção e o nosso pensamento, mais profundos seremos como seres humanos, ou seja, mais conscientes estaremos. Ele coloca essa condição que muitas vezes, quando chega algo para nós, a primeira coisa que a gente faz é colocar a mente na frente daquilo que está chegando. E ele diz que nós temos que tentar fazer a leitura do mundo, leitura das coisas que nos chegam, através desse ser interior, que é uma leitura do mundo fora desses 5 sentidos que nós temos. sim. E aqui eu vou fazer um exercício, nós, por exemplo, quando você tem contato e as pessoas, por exemplo, que têm alguma deficiência visual, o que que acontece? O corpo automaticamente, ele vai desenvolvendo outras habilidades. Eh, o mundo sensorial vai se ampliando. Então, de repente, a deficiência visual vem chegando, aumenta aqui a percepção auditiva, aumenta uma série de aspectos no ser humano. E uma pessoa, quando perde os sentidos físicos que nós conhecemos do contato do mundo, a percepção dela para o mundo, ela vai se tornando uma percepção mais sensível, vai se tornando uma percepção diferente. É como se, à medida em que os sentidos físicos vão diminuindo a sua capacidade, o nosso ser interior vai ampliando a sua. E a nossa leitura do mundo passa a ser diferente. Então, quando ele coloca sobre essa diferença entre a percepção e o pensamento, é porque o pensamento ele é superficial muitas vezes, ele não entra em camadas mais profundas. E o nosso ser interior, ele está numa camada tão profunda que, no caso do Eckhart Tolle, ele precisou passar por uma experiência transcendental para poder ativar. Então você imagine a diferença e a distância entre esse espaço profundo de transformação que ele teve, de um pensamento racional que nós temos aqui no nosso dia a dia. Então, quanto maior for essa distância, mais profundo é o seu estado, o seu ser, e mais profundo é o local onde você se encontra. Existem alguns exemplos, né, ou ideias de que, por exemplo, quando você está, dizem que os monges, né, quando estão treinando, né, os seus alunos, né, eles procuram fazer com que eles treinem a meditação, o distanciamento da mente. E aí o que que acontece? Diz que eles fazem um treinamento, eles vão chegando com uma varetinha, assim, bem perto, assim, para acertar nas costas, né, do monge que Ah! está ali. É. E quando ele bate em um, quando ele vai tentar no outro, o outro se vira. Aí fala, mas qual a diferença entre esse que se virou e aquele que ficou quieto e levou ali um cutucão nas costas? Ela está nisso que a gente acabou de falar. Quando você está no mundo da percepção, quanto mais profundo você está, tudo o que acontece no seu entorno, você percebe, porque você está no agora. Então, se alguém faz um movimento à distância ou próximo a você, você já sente. É aquele que segurou a varinha. Por quê? Ele está no agora. O Presente. mínimo movimento, ele percebe. O É, outro que apanha,
Ele está onde? Ele está no pensamento. Ele está divagando. Pensando no amanhã, pensando a hora que acabar a meditação para onde ele vai. Resultado, ele apanha direto nas costas. Por quê? Porque o agora, ele está distanciado do agora. Então, essa distância é isso que ele está querendo dizer. Quando você está Sim. conectado no agora, o mínimo movimento é perceptível. Mas se você estiver no pensamento, tá voando, nem É percebeu aqui. distração. E você vê aí, a gente tem uma leitura oposta, né? Nossa, ele está aí, Sim. né? Divagando, tá como se fosse algo que bom. Não, ele está longe do agora. Ele está fora. Ele não está vivenciando. E isso ajuda a gente muitas vezes até na tomada de decisão, né. Enquanto você falava, eu me lembrei da Fátima Corradini, dos registros acásticos. Sei. E em uma das perguntas para ela, a gente né: "Ah, então eu acesso a minha missão através dos registros, quando eu acesso meu registro?" A resposta dela foi: "Não, você reconhece, porque a missão ela já está em você, você já é, já tá você já conhece, né, ela já existe. Então você reconhece a sua missão. Quando a gente tem que tomar a decisão, fazer escolhas na vida da gente, a gente sempre sabe o que fazer, mas o que normalmente a gente faz? A gente joga para o mental, aí a gente quer racionalizar em cima daquilo. Aí eu fico pensando no como, no quando, numa estratégia, como vai ser, nos prós e contras, aí eu me perdi totalmente. Aí me distanciei. Já me distanciei da minha essência para tomar a decisão. Estou no mental, né. Então, mas olha que legal isso que você está falando. Vamos aproveitar isso. Se você consegue pegar esse ser interior e colocar ele e trazer a mente à disposição do ser e não o contrário, as suas ações vão funcionar. Sim. Porque E a normalmente a gente gente vai usar trabalha como ferramenta. exatamente, É. exatamente. Então, se a gente utiliza a mente como uma ferramenta do ser interior, aí as coisas funcionam de uma forma adequada para a chamada plenitude. Ela não vem primeiro, né. É, Ela não não vem vem primeiro. primeiro. É. É aquela coisa assim, poxa, a mente do homem é incrível, conseguiu construir uma bomba atômica. Mas o ser interior queria construir uma bomba atômica? Será? Não, É, ele queria construir a IA naquela época. é, A IA, ele queria construir uma inteligência artificial, mas aí ele foi lá pois é. Isso aí me lembra sempre aquela música do Engenheiros do Havaí, né, do Humberto Gessinger. Aerodinâmica, olha que coisa mais linda. Aerodinâmica num tanque de aerodinâmica. guerra. Poxa, Exato. será que o nosso queria construir num tanque de guerra? Então, o que que você tem aí? Você tem a mente separada desse chamado ser interior, que é onde está a fonte. Enfim, é incrível. E aí, na sequência, ele tem um capítulo chamado Corpo Interior, que é a ideia de que muitas pessoas no Oriente, no Ocidente, em todas as eras, tentam encontrar Deus, a salvação ou a iluminação, através da negação do corpo. Você vê, no início você comentou, né, a respeito dessa Sim, questão da espiritualidade, né, mas talvez fora um pouco, né, do campo religioso. E o campo religioso, e a gente pode afirmar isso, né, Michele, em todas as áreas, há uma certa demonização do corpo, exatamente. uma demonização do corpo. Então o homem não encontrou ainda uma forma de adequar a sua estrutura física ao seu eu interior. O corpo está à disposição do meu eu interior. E as grandes religiões, quase todas elas, elas têm essa dificuldade extrema da aceitação do corpo, das suas necessidades, do corpo físico, enquanto importância em parte integrante desse processo de evolução. E aí ele coloca o seguinte: habitar o corpo é sempre um aspecto fundamental dessa prática.
Quando ele fala assim de habitar o corpo, é primeiro a aceitação da nossa estrutura física como sendo divina também. Essa estrutura que nos é colocada à disposição, a gente conhece aí diversas vertentes religiosas que falam dessa importância. A É gente o sabe templo, também que né? eles censuram e não sabem. Na verdade, as religiões não sabem o que fazer com o corpo. As religiões falam assim: não, esquece o corpo. O corpo não existe, vamos só pensar no Ó, espírito. a gente não ia trazer ele para esse episódio, mas eu vou ter que falar dele, Então, porque ele me traz essa questão da liberdade com o corpo. exatamente. O Osho naquelas meditações doidas que ele tinha, né, aquelas meditações em grupo, as pessoas dançavam ali freneticamente. Tinha os gordinhos, tinha os magrinhos, tinha os altinhos, pequenininho. Aquilo ali é uma manifestação do corpo, né, a dança. Então traz essa liberdade, né, e a gente exerce muita coisa, a nossa vitalidade através do corpo, Exato. né. A gente Renato Leandro, não, a gente não ia falar, mas aí o que me lembra muito essa questão do corpo e dessa liberdade com o corpo é o Osho, que é É, o oposto, é uma linha oposta do que a gente está falando aqui hoje, mas para o corpo serve para ilustrar. mas é claro, a gente tem que aproveitar, né? Tem que trazer. Aí a gente vai filtrando, o pessoal vai filtrando, né, sobre isso que a gente está falando. E aí, na sequência, a gente tem os chamados portais, né, para o não manifesto. Aqui, ó, portais de acesso ao não manifesto. Que essa ideia é uma ideia que fala do seguinte: o agora, segundo o Eckhart, ele pode ser considerado um portal. E ele coloca como sendo o portal principal. É o aspecto essencial de cada um dos outros portais, inclusive do corpo interior. Não podemos estar em nosso corpo sem que estejamos intensamente presentes no agora. Então, aqui ele faz um relato no livro que eu vou comentar aqui o que ele fala no livro, né? E me chamou a atenção, porque eu falei assim, poxa, até o Eckhart entrando nesse caminho, ele diz o seguinte, ele estava falando sobre o agora, que ele considera um portal, todas as vezes em que nós estamos integralmente, totalmente inseridos e habitando o nosso corpo e vivenciando o agora, nós estamos em um portal. E aí ele fala de algumas pessoas que tiveram a experiência de quase morte e que elas relatam que nessa experiência de quase morte, ele fala no livro, essas pessoas dizem que apareceu um portal de luz. Sim. E que é uma experiência comum, é um relato comum dessas pessoas que passaram por essa experiência. E aí ele faz uma observação no livro que me chamou muita atenção, porque não tem como não falar de doutrina espírita diante desse comentário do escritor, o Eckhart Tolle. Ele diz o seguinte, que as pessoas que passam pela experiência de quase morte, tem lá, elas veem um portal, e aí ele diz o seguinte, a afirmação dele, que ele, acompanhando, ele disse o seguinte, esse portal, ele abre-se apenas por breves segundos, e, a menos que você tenha encontrado a dimensão do não manifesto durante a vida, provavelmente o deixará escapar. Olha só. Então, a ideia inicialmente do não manifesto é aquilo que não está manifestado no mundo físico aqui, que não é claro, que você não pode pegar, você não pode ver, né? É a fonte, é o nosso ser interior. Ele não se manifesta, ele não está aqui no mundo externo. E aí ele está falando de experiências de pessoas de quase morte, ele coloca assim, esse portal de luz que essas pessoas observam durante a experiência de quase morte, ele vai ficar à disposição dela durante um tempo. E se ela não tiver, durante a sua existência aqui, entendido que ela deveria vivenciar o não manifesto, esse portal não vai ficar à disposição dela. Então, o que, que eu quero colocar? Eu vou tentar, assim, relacionar com a doutrina espírita, porque faz relação direta. Quando ele fala não Porque você manifesto, gosta da doutrina espírita.
Não, é que eu acho que ela explica algumas coisas. Tá Que ela enchendo o explica saco, algumas Renato Leandro. coisas. É só uma provocação, Renato Leandro. Você não precisa cair nela. Não, é porque assim, olha que incrível. Olha como as coisas são. Elas, todo mundo está falando a mesma coisa. Quando ele fala que as pessoas que não tiveram na sua existência encontrado a dimensão do não manifesto, pessoas que vivenciaram, passaram a vida e não deram a mínima para o seu lado espiritual, para o seu ser interior. Essas pessoas, quando, segundo eles, estiverem na experiência de quase morte, ou em um momento próximo ao desencarne, ou já desencarnando, elas terão ali esse portal. Se elas tiveram uma dedicação também ao espírito, esse portal vai continuar ali à disposição para que ela possa atravessar. E se ela abandonou completamente o não manifesto, que aí algumas religiões chamam de plano espiritual ou plano sutil, essas pessoas vão ter esse portal à sua disposição depois da morte. Então é como se diversas religiões falassem a mesma coisa, mas com uma linguagem diferente. O que me chamou a atenção Agora foi isso. não, Vai ficar por um puxa a tempo, sardinha. depois fecha, depois não tem Mas, mais. ó, existem outros passaportes para esse portal. Você não precisa ter uma Ah, tem? experiência quase morte. Tem. O Ah, tá. silêncio é um passaporte. A Hum. respiração Não, não, mas ele está falando de profunda, morte mesmo. Não, ele está falando de morte. consciente. Não, 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 ele está falando de morte. Aqui ele Ah, fala de tá. morte. Não, ele fala Ah, de tá. morte mesmo. Ele fala de Tá. morte, tá? Não, não é aqui Então no tá. estado de vigília, não, é morte mesmo, é morte. Ah, então tá bom. Então Esse, vou esse retirar. portal, Mas o silêncio e a respiração são é uma ferramenta ali. É um pois é, passaporte. inclusive no livro, tá? A gente está trazendo a ideia e falando do livro aqui, porque a gente está trazendo uma ferramenta a mais aí para todo mundo. E quem quiser se aprofundar no livro, o livro inclusive fala sobre meditação. O Eckhart, ele abre um Sim, espaço para que você possa aprender a fazer a meditação, como ele indica. Né? Então, para quem tiver o interesse, né, como você bem colocou agora aí, né, existe o sim. espaço Como também. você não se identifica com a sua mente tagarela. Então, é verdade. Tem gente, às vezes, quando eu conheci meditação, conheci assim, né, eu sou uma pessoa muito rasa nesse aspecto de meditação aí, mas eu sempre me interessei muito por ler as práticas e na tentativa ali, né, de conseguir alguma coisa. Paz interior, presença. É muito engraçado porque a gente começa a meditação assim: "Não quero pensar em nada, não quero pensar em nada, não quero". E os pensamentos, Já eles está vêm. pensando. Já tá pensando. Então o pensamento vem, você não pode se identificar com o pensamento, né, ficar ali naquele pensamento. Vem uma tela mental, você ignora, vem outra, você ignora, e meditação é isso, você fica aí ignorando os pensamentos, porque eles estão ali. É isso mesmo, é isso mesmo. Quando você fala não quero pensar, você já está pensando em não Ixi, pensar. já Elvis, Já é está aquele buscando. exercício, né, eu não quero pensar no elefante branco de bolinha cor-de-rosa no meio do mercado. Não dá, aí já complicou, né? Você já viu o elefante branco de bolinha rosa no meio do mercado? Já Elvis, já Elvis. Você vê armadilhas da mente. Armadilhas da Armadilhas da mente. mente, que te Armadilhas da mente. distanciam do seu ser, Da fonte, da fonte, da de fonte. onde vê segundo a E eu me lei, né, aproximo da viemos e fonte, voltaremos. exatamente. E eu me aproximo da fonte vivenciando o momento de agora, nesse exato momento. E aí, no capítulo seguinte, ele fala sobre relacionamentos iluminados. É legal a gente trazer por quê? Porque no livro ele coloca assim perguntas que as pessoas fazem para ele em relação ao assunto. E aí lá perguntaram assim para ele. A pessoa diz assim: "Ah, eu pensava que a verdadeira iluminação fosse algo impossível, a não ser através do amor entre um homem e uma mulher", né. Vixe Aí Maria. pois é, tá lá no livro, tá lá no livro. Aí ele está respondendo para a pessoa, ele fala: "Olha, em outras palavras, você está esperando por um acontecimento no tempo
que venha salvá-lo. A salvação não está em lugar nenhum do tempo e do espaço. Ela está aqui e agora. Então, é a ideia Não, eu de posso que... complementar? Pode. Porque falando de relacionamento, ela tá aqui agora e dentro de você. Nada externo te salva, nem os relacionamentos, porque eles são espelhos do nosso estado interior. Então, cara pálida, você tá aí numa vida difícil nos seus relacionamentos. Eu me lembro do Gaspareto, né, Renato Leandro? Benê. O Se Benê. aparecer um Benê aí na sua vida, contraste, reveja, reveja. O Gasparetto era mestre, né, em orientar nesse aspecto, né? Porque as nossas relações, até de trabalho, de amizade, na verdade, são espelhos, né? E olha só, aí ele vai nessa linha, né, respondendo a pessoa que fez essa pergunta, e até complementando ao que você falou. Ele coloca assim: a verdadeira, que chama de salvação, né, que a pessoa perguntou, ele coloca: a verdadeira salvação é satisfação, paz, vida em toda a sua plenitude. É ser quem somos, sentir dentro de nós o bem que não tem opositores, a alegria do ser que não depende de nada que esteja fora de nós. A verdadeira salvação é um estado de liberdade do medo, do sofrimento, de uma sensação de insuficiência e de falta de alguma coisa, e, portanto, de todos os desejos, necessidades, cobiça e dependência. É libertar-se do pensamento compulsivo, da negatividade e, acima de tudo, o mais importante, libertar-se do passado e do futuro como uma necessidade psicológica. Então, O amor verdadeiro nasce da presença e não da carência. muito bem, muito É bem. isso. Espetacular. E aí, ele tem agora na sequência aqui, esse capítulo que é no livro, que é o capítulo 9, que ele fala: muito além da felicidade e da infelicidade, existe a paz. Então, vamos entender por que, muitas vezes, a gente tem uma ideia de busca, que é a chamada felicidade. E aí, pergunta-se a Eckhart, no livro: existe diferença entre felicidade e paz interior? Ele fala: existe. A felicidade depende de circunstâncias consideradas positivas, ao passo que a paz interior não precisa delas. A felicidade, ela é provocada por elementos externos a você. E aí você fica feliz que aqueles acontecimentos estão ali, à sua disposição, ao seu deleite. Já a paz, ela é de dentro para fora. Então ela é mais profunda, porque é do meu ser interior, não é da minha mente. A minha mente trabalha a felicidade, aquilo que eu vou conseguir. Até eu lembro que a gente fez o episódio com o Alê Luz, lembra ele falando sobre o que é sagrado para você, que ele fez essa pergunta para nós, que ele faz Eu para as lembro da pessoas. resposta. O sagrado é a nossa alma, que é o que a gente tem para daqui até a eternidade. A gente não respondeu isso, né, Renato Leandro? Você lembra, né? Mesmo assim, ele falou que a nossa resposta estava suprassumo. Ele fez, na verdade, ali, né, acho Ele que foi primeiras gentil, respostas. ele foi Ele foi gentil com a gentil, gente. obviamente, mas é que ele falou também com base nas respostas que as pessoas dão em cima da felicidade, Sim. né? Em cima da felicidade. E aí tem uma frase, uma ideia que é interessantíssima, que ele coloca sobre Buda, que diz que Buda ensinou que até mesmo a felicidade pessoal é dukkha. Dukkha é um termo, é uma palavra da língua Pali, que significa sofrimento ou insatisfação. Ela é inseparável do seu oposto, ou seja, a felicidade e a infelicidade são, na verdade, uma coisa só.
somente a ilusão do tempo as espera. Olha que isso, ou seja, se você tem o interesse na sua felicidade, você está usando a sua mente. Ah, eu estou buscando a felicidade. Se você está buscando a paz interior, você só depende de você mesmo. Agora a felicidade não Não. depende. Eu tenho às vezes, eu até comento, às vezes eu tenho, assim, momentos, assim, que eu sinto uma plenitude, uma coisa tão boa, que não tem a ver com felicidade, tem a ver com paz. Mas aí a mente da gente tem uma armadilha tão assim, né, sorrateira, que aí a gente começa: "Nossa, eu tô sentindo isso, mas por que será que eu tô sentindo isso?". Aí a gente tenta trazer para o racional dos motivos pelos quais aquela sensação tão boa e inexplicável chegou na gente, né. E aí, quando eu vou pensar sobre esse sentimento, eu logo saio desse estado. Também Exato. acontece, né. Porque Às esse vezes a gente estado fala é de não pensar. de não pensar: "Nossa, eu tô sentindo, eu quero morar nesse momento, nesse lugar, com essa Isto, sensação exatamente. boa. Ah, eu quero Exato, morar aqui". exato. Aí a gente Para cai não na pensar. armadilha de pensar sobre o porquê, os porquês. Eu quero entender por que que eu estou nesse estado. Já Elvis, já E Elvis. uma parte da mente, que a mente sabota essa esse estado, é porque a mente, ela solta mensagens de que sem ela, você não vai ter força para vivenciar isso aí por Você muito vai tempo. morrer. Isso aí não vai te levar a mente fica. E aí você sai desse estado, você sai. E na verdade, você bem colocou, é não pensar. Quando você não pensa, você consegue entrar. Mas quando você começa a usar a mente, sai fora. E há um exemplo, eh que ele chama de A História de Banzan, tá presente no livro, que é uma historinha, que é antes de se tornar um grande mestre zen, ele passou muitos anos perseguindo a iluminação. Quero me iluminar, quero ficar, mas a iluminação o iludia. Então, um dia, enquanto andava pelo mercado, ele ouviu uma conversa entre um açougueiro e o seu freguês. E aí o freguês disse assim, ó: "Me dê o melhor pedaço de carne que você tem aí". E o açougueiro respondeu: "Todo pedaço de carne que tenho é o melhor. Não há nenhum pedaço de carne aqui que não seja o melhor". Depois de ouvir isso, Banzan se tornou iluminado. Então são alegorias, Alegorias. alegorias. Tem Na muitas verdade, esse tipo de atividades aí ou alegoria aqui não? está muito presente no Osho, Exato. muito Eu presente no pensei Osho. é. É, são histórias que você fala: Então, Eita, o freguês falou assim: "O que que você tem de melhor aqui? Eu quero o que você tem de melhor. Tudo que está no meu açougue é o de melhor". E isto é a iluminação por quê? Porque tudo que está em nós é o melhor. Me dê um pedaço do seu ser interior que seja o melhor. Ele é todo. Por quê? não tem não tem aquela historinha de Deus criando o mundo? No Como que é? primeiro dia Deus fez isso, 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 viu que era bom. No segundo dia Deus fez isso, 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 viu que era bom. Quando Deus nos criou, ele viu que era bom. Ai, que beleza que eu criei. Segue. Mas exato, ele viu que era bom, então não tem parte ruim aqui não. Exatamente, Não tem exatamente. pedaço de carne é tudo bom. Deus viu que era bom, é tudo bom. E Você aí, conhece bem Renato Leandro, eu já fui pra Bíblia já. assim que é legal. É, a É introdução riqueza, ali. é riqueza. É. Não, mas essa história é espetacular, porque você vai vendo a história e você fica imaginando, né. Porque se a pessoa falou que você tem, mas espera aí, tudo que eu tenho é de melhor. Por quê? Porque tudo vem da fonte, tudo, tem nada fora dela, nada. Então, eu tenho e eu sou o que há de melhor, o meu ser interior, o seu e de todo mundo que está aqui nesse mundo.
Sim. Então, ele se tornou iluminado por quê? Porque ele entendeu. Agora entendi. Né? Maravilhoso. Então, através dessas histórias, tem um livro do Osho que agora não me ocorre aqui, só de histórias assim. Essa aqui está no livro do Poder do Agora, mas me lembrou muito o Osho. Bom, e o último capítulo do livro, que é o significado da entrega. Então, ele coloca o seguinte, que a entrega é um fenômeno puramente interior. Isso não quer dizer que não possamos fazer alguma coisa no campo exterior para mudar a situação, como a gente colocou, né? Lembrando aqui o Val Capelli, né? Metafisicamente falando, né? A negatividade, ela só consegue sobreviver na sua ausência. Nem mesmo o sofrimento consegue sobreviver muito tempo diante da sua presença. Olha isso que incrível. A negatividade só consegue sobreviver na sua ausência. Nem mesmo o sofrimento consegue sobreviver muito tempo diante da presença. Então, quando nós estamos ausentes, a negatividade toma conta. E isso vai ao encontro do que você falou sobre essa sensação de bem-estar, de querer morar ali. Tem que ficar entregue, Tem que aceitar. ficar, tem que É, ficar entregue e é. aceitar. E a entrega eu vejo que também ela dissolve um pouco essa resistência que a gente tem mental, né. É difícil, né? Você primeiro você fala, não, preciso É. racionalizar isso aqui. Eu sou um ser racional. Você entrega, mas você não desiste. Você entrega, mas você não desiste. É, gente, é isso, Renato Eu Leandro. Você sei. entrega, fica entregue, mas você não desiste. Você continua respirando, você continua aí, né, continua com a Pois é, rotina. exatamente. Não, amanhã vai o povo não vai levantar da cama, estou entregue, Não é assim, não é assim. estou É, entregue aqui. e aí, ele, fa- ele faz o Eckhart faz uma analogia, já no final do livro, sempre vai, né, chegando lá em 2000 anos e tal. E ele fala sobre o perdão. Ele fala que o perdão é uma palavra que vem sendo usada há mais de 2000 anos, mas a maioria das pessoas tem uma visão muito limitada do que ela realmente significa. Não podemos perdoar a nós mesmos ou aos outros enquanto extrairmos do passado o nosso sentido do eu interior. Somente acessando o poder do agora, que é o seu próprio poder, pode haver um verdadeiro perdão. Isso tira a força do passado e você percebe profundamente que nada que você fez ou que os outros lhe fizeram poderia atingir nem de leve a radiante essência de quem você é. Todo o conceito de perdão se torna, então, desnecessário. Então, alguns trechos aqui do que ele comentou, eu gostaria de grifar e dar um destaque. Somente acessando o poder do agora, que é o nosso próprio poder, pode haver um verdadeiro perdão. Por quê? Ele diz que isso tira a força do passado. Então, o passado, muitas vezes, ele pode paralisar. Erros do passado, você fica conectado àquilo e você paralisa o seu estado emocional, mentalmente você fica preso. Então você tem que perdoar você mesmo, por quê? Porque isso está no passado, não está agora, no momento, no agora. E esse agora, quando você está presente e você aceita, aí volta lá no início, quando a gente falava de sofrimento, de tudo aquilo, porque você está sofrendo por uma coisa lá do passado, aceite, aceite. Quando você aceita, você joga luz sobre ele. Quando você joga a sua própria luz sobre ele, tudo passa a ser uma coisa só. Então, tá tudo conectado nos capítulos, ele vem colocando. Ele fecha com isso. Ou Aceite. seja, faça uso desse ser iluminado que você já é, faça uso, né. Exatamente. Exatamente. Eu não vou me tornar, eu já sou. Eu já É nesse sou, sentido. eu Lembrando sou. sempre o Val Capelli, metafisicamente falando, estamos Também falando do nosso ser interior. exatamente, exatamente.
Essa do Val é espetacular, né? A gente Sim, entender esse processo. Bom, então esse foi resumidamente um conceito que a gente trouxe sobre o poder do agora, sobre essa questão que vai além das questões religiosas, que é uma questão que traz a gente para o momento presente. Eu vou colocar de novo aqui o rosto do nosso escritor, o Eckhart Tolle, e lembrar que ele passou por uma experiência, né, transcendental, depois de um estado depressivo intenso, e o levou à produção desse livro, que o livro busca lembrar-nos dessa condição, como você bem colocou, Michele, a respeito de algo que já está presente em nós. sim. E tudo está tão conectado no tempo, dentro das ideias, dos pensamentos. Antes mesmo de Jesus, na época da Grécia Antiga, 600 anos antes de Cristo, Platão já dizia, e Sócrates, que na verdade o que a gente tem aqui são apenas reminiscências. Quando a gente tem algum insight, alguma ideia, são reminiscências do mundo perfeito. Platão dizia: nós temos um mundo perfeito, nós viemos desse local, então a gente vai lá e tem reminiscências. Sócrates também dizia: reminiscência, a gente está lembrando desse campo mais sutil. Do que ele está falando? Dessa fonte, desse ser interior. Esse ser interior, ele não está simplesmente na racionalidade. Então, você não é a sua mente. A sua mente também pode ser uma ferramenta de uso desse ser interior. A sua mente é como o seu dinheiro, te serve. Te Não serve. o contrário. E não o contrário. E aí eu penso aqui, né, trazendo assim, só mais uma reflexão, né, que talvez, o maior desafio não seja nem escolher o caminho mais perfeito, porque não existe, mas encontrar um caminho que desperte a nossa autenticidade, aquilo que representa o que é a nossa essência, né. E aí cada um vai ter o seu próprio caminho. Muito bem, Renato muito bem. Leandro. Ai, Estou Renato aqui, Leandro. estou aqui. Então Bom, não vá atrás das receitas de bolo também, não isso, é? exatamente, tudo pronto, né? Tudo pronto. Exato. Bom, então é isso. Estamos aqui caminhando para o final desse episódio. Esperamos que algumas ideias, né, que estão presentes nessa obra, na ideia, né, do poder do agora, que a gente tenha conseguido de alguma forma trazer para vocês. Comentem a respeito do que vocês, né, estiveram compartilhando aqui conosco, falem a respeito das experiências próprias, porque o objetivo é ampliar a nossa ideia de espiritualidade, e sempre lembrando que essa ideia que nós colocamos aqui se refere ao ser interior, né? E que as ações que a gente pratica na mente devem ser continuamente praticadas, né? Mas sempre buscando esse controle e entendendo a diferença entre paz interior e felicidade, né? Então, sempre Sim. voltando e buscando esse caminho da paz interior, porque ela só depende de nós, não depende de E nada perce externo. e perce e perceber que essas experiências, espirituais, entre outras experiências que a gente tem na vida, ela só é possível e só está disponível aqui e agora. Exatamente. Presença, Renato Leandro. Presença, agora, Presença. o poder do agora. Exatamente. The power of now. É isso, pessoal. Então, a gente está finalizando esse episódio, agradecendo a todos vocês aí. E, como diria Michele Vale, se esse conteúdo faz sentido para você, curta, comente, compartilhe. Certo? A vi Exato. E, parafraseando aqui o escritor, a vida é agora. Nunca houve um tempo em que sua vida não fosse agora, nem jamais haverá. Fiquem com Deus e até a próxima. Um Valeu, beijo. gente. Até a próxima.